E agora vamos falar de saúde e principalmente para a terceira idade. Em Sergipe, nos últimos 12 anos, a população idosa cresceu cerca de 58%. Segundo pesquisa, tem pouco mais de 22 milhões de idosos, de acordo com o censo do IBGE. Se por um lado a notícia é boa, indica crescimento de expectativa de vida, por outro perguntamos: o Brasil está pronto para atender tantos idosos? Quem nos ajuda a entender o assunto, junto da perspectiva do cuidado e integração do idoso, é a médica geriatra Luana Brandão. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. Primeiro é importante reforçar que ter uma população aí mais envelhecida traz o ônus do aumento da incidência de problemas de saúde. E se sim, quais são os mais comuns? Sim, Jaqueline, boa tarde. Obrigada por esse tema, né? Porque é um tema muito relevante. Realmente a população vem crescendo a passos largos, né? A expectativa de vida do idoso, do brasileiro, ela vem crescendo muito. Em relação ao IBGE de 2022, nós aumentamos aí em cerca de 57% de idosos no Brasil. Então isso é muito relevante, esse aumento do número do envelhecimento, porque realmente nós não estamos preparados. Respondendo a sua pergunta, a gente não está preparado para esse envelhecimento tão rápido da população brasileira. Hoje nós somos cerca, só em Sergipe, 200 mil idosos, né? Então nós temos uma carência aí de um atendimento, de um olhar para essa população, que vem crescendo muito rapidamente. E qual é o papel, né, do geriatra no acompanhamento do idoso? Eu quero entender, porque muita gente ainda tem dúvida, né? Será que eu tenho que levar, né, meu parente para o geriatra só quando está bem, né, numa idade mais avançada? Exatamente, esse ainda é um estigma, né, do envelhecimento no nosso país. Os geriatras são especialistas nas doenças acima de 60 anos, então a partir dessa idade é fundamental que a pessoa tenha esse acompanhamento com esse especialista. Costuma-se chamar o geriatra do clínico geral, do idoso, pediatra do idoso, mas não é bem assim, né? Nós somos médicos especializados nas doenças que são muito específicas nessa faixa etária, nesse pessoal, nessas pessoas acima de 60 anos. E é importante que a partir dos 50 as pessoas já comecem a se preocupar com esse processo de envelhecimento, porque estamos envelhecendo e estamos tendo uma expectativa de vida muito grande. Hoje existe uma parcela da população com mais de 60 anos, de 100 anos, que já é muito grande no nosso país. Então, a partir dos 50 é importante que as pessoas já procurem um médico geriatra. E se eu tenho alguém na minha família com mais de 60 anos, é importante que a gente faça essa orientação. Preventivo, né? Preventivamente, exatamente. E isso que é importante, quando a gente diz prevenir é melhor do que remediar, não é por acaso, né? Essa frase tão antiga, né, faz todo sentido. Com certeza, porque nessa fase do envelhecimento nós temos a prevalência maior das doenças crônicas, que aí são as doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, e são doenças muito preveníveis. Se a gente tem, por exemplo, diabetes tipo 2, é uma doença que está muito relacionada a uma alimentação ruim, falta de atividade física, a hipertensão arterial também. Hoje em dia existe uma prevalência grande da obesidade no nosso país. Os jovens e os idosos começam a ter um número alto, né, pela alimentação, pelo sedentarismo, né? Hoje em dia nós caminhamos e utilizamos muito pouco, né, nosso corpo. Verdade. E nossa máquina que é perfeita, né? E nós utilizamos de uma maneira muito errada. Verdade. E a prevalência de demência também é uma doença muito comum depois dos 65 anos, e é uma doença que nós conseguimos prevenir. Não necessariamente prevenir a presença dela, mas podemos prorrogar. Se os sintomas, ao invés de aparecerem aos 70, eles possam aparecer aos 90. Olha aí. E com isso a gente diminui a nossa queda de funcionalidade durante a nossa vida. Nossa, isso é muito importante sabermos, então, né? Essa prevenção é fundamental. Para mim é uma informação extremamente relevante, né? E eu acredito para muita gente, porque quando a gente fala, né, de doenças voltadas para a população idosa, a gente já lembra principalmente das doenças relacionadas à demência, né? E aí quando a gente fala de uma pessoa com mais de 60 anos, antigamente a gente já visualizava uma pessoa com 60 anos realmente idosa. Hoje não, 60 anos você vê as pessoas super jovens, né? E aí você não consegue nem identificar que a pessoa tem essa idade, né? Você olha, nossa, não.
Sério, não parece, né? Porque as pessoas estão envelhecendo, mas elas, quanto mais se cuidam, elas menos aparentam ter essa idade. Por isso que o cuidado, né, essa busca pelos profissionais mais cedo vai ajudar, né, assim, a manter uma melhoria da saúde e da qualidade de vida. Com certeza. E prevenir que essas doenças apareçam e que as pessoas tenham uma funcionalidade. Sim. O geriatra se preocupa muito com a funcionalidade do indivíduo. Então nós precisamos ter autonomia, então a nossa cognição precisa estar bem, né, o juízo, a memória, toda essa questão da cognição e a minha parte de independência física. Sim. Então é o que nós chamamos de funcionalidade. Então, quando se tem uma funcionalidade ideal, nós temos um envelhecimento bem sucedido. Não só a parte física, estética, mas é uma qualidade de vida para que as pessoas possam ter os seus últimos 10 anos de vida, né, o que a gente chama de uma maneira saudável, independente. E doutora, qual é a importância de promover a integração do idoso em casa e em outros espaços de entretenimento? Então, como a gente estava conversando sobre esse estigma da sociedade, né? Depois que o idoso ele perde a sua função na sociedade, né? Não trabalho mais, eu já não tenho uma função na minha família, né? Meus filhos já saíram de casa, os meus netos já cresceram, então é importante que nós, familiares e nós da sociedade, tragamos esse indivíduo para o nosso cotidiano, né? É importante que nós possamos trazê-lo com autonomia e com função, né? Eu falo muito com os netos que vão no consultório, né? Com os pacientes que vão no consultório, passem para ouvir as pessoas idosas, entendam o que eles têm para falar, porque eles têm muita sabedoria, né? Eles têm muita experiência, eles já viveram muitas das coisas que a gente ainda vai viver e é possível que a gente não erre com isso. E trazer também essa sua idade para que entenda que o envelhecimento, ele pode ser sim um envelhecimento saudável, um envelhecimento útil e que os idosos não tenham esse medo de envelhecer. Então, quando a gente traz o indivíduo para a nossa sociedade, quando a gente não deixa que ele saiam da sociedade, a gente transforma, né? A gente ressignifica esse envelhecimento e faz com que eles entendam que são importantes. O que acontece é que hoje em dia a gente deixa de lado, né? A vovó não entende. E eu ouvi uma vez, né, uma frase até do padre Fábio de Mello, né, que ele falava da inutilidade, né? Você quer saber se essa pessoa ela é importante na sua vida? Você observe a inutilidade, né? E eu acredito que quando a gente fala da pessoa idosa, é exatamente assim que ela se sente quando ela é deixada de lado, né? E aí a gente não pode fazer com que isso, né, seja feito, não pode permitir que isso seja feito, exatamente porque ela foi totalmente útil a vida inteira e naquele momento em que ela já não consegue, né, fazer um tamanha independência, né, algo. Ali sim é o momento que a gente tem que mostrar o nosso amor para aquelas pessoas, né? E descobrir no que ela pode ser útil. Exatamente. Que ela pode ser útil em alguma coisa. É isso. O amor é isso, viu, gente? O amor é isso. A gente retribuir. É verdade, né? Retribuir tudo que a gente recebeu, né? Durante toda a vida. Muito obrigada, doutora Luana. É importante demais esse assunto, né? Porque muitas vezes o idoso ele é esquecido, sim, por grandes parcelas da sociedade. Você que está me acompanhando aí precisa ouvir, tá? Se você deixa seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, aquele que durante toda a vida se fez presente, parou tudo para cuidar de você, agora é o momento, tá? De você retribuir todo esse carinho, todo esse amor.